o movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado é um objeto que se move em linha reta. Uniformemente variado significa que a velocidade agora vai se modificar de maneira uniforme, sempre com a mesma taxa. Então, se a velocidade vai se modificar sempre com a mesma taxa, nós vamos ter um movimento com velocidade variável. Vocês não sabem o quão importante é o like de vocês aqui para o canal, porque isso ajuda muito o canal a ganhar relevância aqui na plataforma do YouTube e eu entregar cada vez mais conteúdos de muita qualidade e de muito valor para vocês, beleza? Não se esqueçam do like de jeito nenhum, ativem o sininho, se inscrevam no canal e a gente vai se vendo aí. E nós vamos ter, como nós vimos aqui no nosso curso de Física, tá? 4 equações que a gente pode utilizar aqui, tá? A equação que eu vou chamar aqui, a equação 1, a equação 2, a equação 3 e a equação 4. Olha só, agora que a gente já tem as ferramentas, deixa eu mostrar para vocês alguns detalhes aqui para a gente entender essa primeira equação, que eu quero que vocês observem isso aqui, ó. Olha só, esse termo, somar dois valores e dividir por 2, é um valor de média. E essa média é uma média aritmética. É uma média aritmética. Tá? E essa média aritmética aqui, no MRUV, a gente pode utilizar a velocidade média como a média aritmética das velocidades por causa disso aqui, ó. Olha só, eu vou colocar aqui o seguinte. Ó. No MRUV, se a gente tem um objeto que se move, quer dizer, ele começa com a velocidade 0, mas a aceleração está indicando uma variação de velocidade para esse lado, então essa velocidade não vai continuar mais 0, ela vai começar a aumentar e vai ficar cada vez maior conforme passa o tempo. Então esse objeto aqui, ele vai andar cada vez mais rápido, ele vai começar devagarinho e vai andando cada vez mais rápido. Tá? Se a gente coloca aqui um eixo de referência, nós vamos ter que a velocidade aumenta constantemente. Se a gente colocar aqui valores, isso aqui é muito interessante da gente fazer. A aceleração, por exemplo, valendo 3 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Que as velocidades vão variar 3 valores em metros por segundo a cada 1 segundo. Então vamos supor que essas setas estejam separadas de 1 em 1 segundo. Então aqui é t igual a 0, aqui vai ser 1 segundo, aqui 2 segundos, aqui 3 segundos e por aí vai. Agora, se a gente observar as velocidades, a velocidade inicial é igual a 0, mas a velocidade 1, ela vai valer 3 metros por segundo. A velocidade 2 vai valer 6 metros por segundo. A velocidade 3 vai valer 9 metros por segundo. E aqui eu vou até dar um espacinho aqui maior, que eu quero enfatizar um detalhe. 3 metros por segundo, 9... Opa, aqui faltou apagar mais um pouquinho. 6 metros por segundo. Como a gente tem esse eixo de referência crescente para lá, significa que aqui nós temos uma aceleração que é positiva. Nós temos também valores de velocidades que são positivos. Tá? Mas observe bem o padrão com que acontece esses valores de velocidades a cada intervalo de tempos fixos. Né? A gente está pegando aqui intervalos de tempos de 1 segundo. A velocidade inicial era 0, aí depois de 1 segundo ela ficou 3, depois de mais 1 segundo ela aumentou mais 3, depois de mais 1 segundo ela aumentou mais 3. Ou seja, ela está aumentando aqui numa progressão aritmética. Olha aí. Né? Então, o Andrew bateu o olho nos valores aqui, isso aí eu conheço. Tá? Isso aí eu conheço. Então, é uma progressão aritmética. E é por isso que somente no MRUV é que nós temos isso. Somente um movimento com aceleração constante é que vai ter, em intervalos de tempos fechados, em intervalos de tempos fixos, valores de velocidades que variam numa sequência aritmética. A gente pode trabalhar na parte do MRU com espaço e tempo, né? Já que a velocidade é constante, o espaço também está indo ali a cada mesmo intervalo de tempo, o espaço também é uma PA. Sim, legal, legal. Perfeitamente. Então, entender PA aqui é bastante útil. Por exemplo, se a gente tem aqui a outra situação, ó, em que a velocidade já tem um valor de velocidade para o lado, essa aceleração vai fazer, olha, a velocidade tem que aumentar cada vez mais para lá. Se a gente pegar um eixo de referência aqui, a gente vai ver que aqui a velocidade aumenta constantemente. E se a gente pensar nos valores, vamos ver. Andrew, diz um valor aí para a velocidade inicial. 725. 725 metros por segundo é a velocidade inicial. A aceleração vai ser o mesmo valor de antes, 3 metros por segundo. E claro, aqui, como a gente está para o lado positivo do eixo de referencial, essa velocidade inicial é positiva, essa aceleração também é positiva. E aí nós vamos ter o seguinte, ó, depois dos intervalos de tempo, ó, de 1 segundo, aqui é o tempo igual a 0.
1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e por aí vai, nós vamos ter a velocidade 1 como sendo positiva de quanto? Se a aceleração está indicando 3 metros por segundo ao quadrado, opa, faltou ao quadrado aqui, 3 metros por segundo ao quadrado, significa que as velocidades devem variar 3 metros por segundo a cada segundo que passar. Então, depois de 1 segundo, a velocidade aumentou 3 valores. Então, de 725 vai ficar 728 metros por segundo. A velocidade no intervalo 2 de 728 vai aumentar mais 3. 728 vai ficar 731 metros por segundo. A velocidade no instante 3 vai ficar 734 metros por segundo. Essa velocidade também é positiva. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Se a gente tiver agora para o lado oposto, vamos supor que essa velocidade inicial agora seja 9 metros por segundo. E a aceleração, eu vou manter o 3 aqui. 3 metros por segundo ao quadrado. Veja que eu não coloquei sinais ainda, porque eu não assumi o referencial ainda. A partir do momento que eu assumo o referencial, esses valores vão ter um sinal indicando se ele é para um lado ou se é para o outro, né? Se ele é a favor ou contra o referencial. Mas o que vai acontecer com esse objeto agora? Bom, se a aceleração está mandando aumentar 3 metros por segundo a cada segundo para esse lado daqui, e a velocidade inicial é para o lado contrário, o que vai acontecer agora com essa velocidade é diminuir até zerar. Tá? Então, se a gente fizer aqui a contagem de tempo, aqui é tempo igual a 0, aqui vai ser 1 segundo, 2 segundos, 3... Não, espera aí que eu fiz errado. Esse daqui é 1 segundo, esse aqui é 2 segundos, aqui é 3 segundos. É isso, né? Porque esse aqui é o tempo igual a 0. Tá. Então, o que acontece aqui de valores vai ser o seguinte, ó. A velocidade 0 é 9 metros por segundo, pois então a velocidade no instante igual a 1, eu vou chamar de V1, vai ser 6 metros por segundo. No instante igual a 2, vai ser 3 metros por segundo. E no instante igual a 3 segundos, né, o V3 vai ser 0. O objeto parou. Para não ficar um em cima, na mesma linha ali, porque ele vai, para e começa a aumentar a velocidade para o outro lado, se essa aceleração continua, pois então, aqui a aceleração continua sendo 3 metros por segundo ao quadrado, e essa velocidade aqui é 0, pois então essa velocidade agora, isso a gente já viu, essa velocidade vai só aumentar cada vez mais para o outro lado. Então nós vamos ter aqui, ó, nos valores de tempo, aqui é o 3 segundos, né, eu só passei para cá, aqui vai ser 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. E olha só como é que vão estar os valores de velocidades. Bom, agora essa velocidade no instante 4 vai ser 3 metros por segundo, só que para o outro lado, né? Aqui no instante 5, 6 metros por segundo. No instante 6, 9 metros por segundo. No instante 7, 12 metros por segundo. E assim por diante. Se a gente escolhe um eixo de referência nesse sentido, com essa orientação, então agora eu vou arrumar aqui os sinais, né? Essa velocidade inicial está contra o referencial, aqui está contra o referencial, aqui está contra o referencial. Aqui agora está a favor do referencial, a favor do referencial, a favor do referencial, a favor do referencial. E a aceleração também ficou a favor do referencial. Todo mundo positivo e quem está contra o referencial é negativo. É isso. Agora observe os valores. Menos 9, menos 6, menos 3, 0, mais 3, mais 6, mais 9, mais 12. Isso aqui não é uma PA? É uma PA. Lindíssima, né? Então, e inclusive essa taxa de mudança, essa aceleração aqui, vai ser uma grandeza importante na PA, né? Isso, e dá pra gente perceber que está aumentando os valores da velocidade, né? Justamente porque essa aceleração é positiva. Exatamente. Então, às vezes a gente confunde na nossa cabeça aí o menos 6 é maior ou menor que menos 9? Aí a gente pensa, e agora? O menos 9 é menor que o menos 6. Então, quando passa do menos 9 para o menos 6, está aumentando a velocidade. É muito interessante, muito interessante. Beleza. Então, como é que funciona essa progressão aritmética aí? Bem rápido. Vamos lá, pessoal. A progressão aritmética, a gente vai ter como base aqui 3, vamos pegar o mesmo exemplo, 3, 6, 9, 12, 15, blá, blá, blá. E aí a gente tem como encontrar aqui uma situação que se chama razão. Existe uma razão que vai ser
o quanto vai crescer de um termo para o outro. Então essa razão aqui ela pode ser obtida como o segundo termo, que a gente vai chamar de A2, menos o primeiro termo. Ou ela pode ser também a subtração do terceiro termo pelo segundo termo. E aí você abstrai para quaisquer dois termos seguidos. Então pega um termo, subtrai do anterior, você tem essa razão, você descobre qual é o intervalo que a gente tem aí entre um termo e outro. Beleza. Quando a gente tem essa passagem de um termo para o outro, a gente tem uma coisinha chamada de N. Então aqui a gente tem um N1, N2, N3. Por isso que a gente está chamando de A1, A2, A3. Cuidado quando a gente está trabalhando lá na física. Porque na física a gente começa com o T igual a 0. E aqui na PA a gente começa com o N igual a 1. Então, se você quiser adotar esse mesmo padrão aqui, você começa com N igual a 0, que aí você não confunde uma coisa com a outra, beleza? E aí, geralmente, quando você trabalha com APA, você tem que lembrar que começou no 0. Então, você vai ter que aí no final fazer uma operação, uma sominha, uma subtração, depende do que você está fazendo. Então, a gente tem aqui os N's, né? Que são os índices daquele termo. Então, você pode chegar num termo aqui que você desconhece, lá na frente, que seria o AN, onde o N é o próprio N. Então, se eu tenho N termos, eu tenho como calcular esse AN abstraindo isso aqui. Se eu tenho que somar sempre com uma razão, então eu vou pegar aqui o primeiro termo, por exemplo. Se eu quero o segundo termo, eu somo com a razão. Se eu quero o terceiro termo, eu somo duas razões. Se eu quero o quarto termo, eu somo 4 razões. Agora, se eu quero o termo N, que eu não sei onde ele está, eu vou somar com N menos 1 vezes a razão. E aí, por que fica N menos 1? Porque a gente já colocou o 1 lá na nossa fórmula. E aí, N menos 1 vai indicar que é aquele último termo, menos o primeiro termo, para a gente tirar do índice ali, para multiplicar pela razão. E a lógica disso aqui fica bem tranquila para a gente entender. Ó. Qual termo é esse aqui? É o A5, né? Quantas vezes eu tive que somar o A1 para chegar no A5? Eu tive que somar a razão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, percebe que quando você soma 4R, você chega no A5. Então, esse índice que você tem aqui, somado com esse valor que você vai ter multiplicando na frente do R, vai te dar justamente o índice do termo que você quer. Então, um exemplo bem rápido aqui. Você quer o A20 e você tem o A3. Você pode somar o A3 com 17 vezes a razão. E aí você pode fazer isso aqui para qualquer lugar. Lembrando lá do que o professor estava falando, ó, se você quer saber qual é a velocidade após tantos segundos. Então, eu quero saber... Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a taxa de crescimento aí dessa velocidade, que seria a aceleração, que no caso aqui a aceleração vai ser a razão, né? A razão da PA. Aí eu quero saber, depois de 25 segundos, qual que vai ser a minha velocidade. E aí, você vai ficar fazendo o desenho, um desenho por vez, até chegar lá? Não, isso vai te tomar um certo tempo. Então, você pode aplicar esse conhecimento aqui, beleza? Esta formulinha, que seria o termo geral, dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, você pode calcular qual que vai ser a velocidade em determinado tempo. O AN vai ser a velocidade final. Isso. O A1 vai ser a velocidade inicial, ou V igual a 0, ou V1, ou V0, pode ser também. E o N-1 vai ser justamente a posição, né? Ou seja, os intervalos de tempo, as variações de tempo, ou um instante de tempo que a gente vai ter. Exatamente, que vai ser o N, né? Vai ser, o N, no caso ali o N-1, porque como a gente vai N-1, começar no zero, isso, o N-1, a gente vai começar começar no zero, aí fica o N. Vai acabar dando certo, né? Beleza. E o R é a aceleração. Perfeito. Outra coisinha aqui que eu vou adiantar, e aí o professor Henrique vai complementar, é sobre a média aritmética. Então, a média aritmética é uma propriedade que fala o seguinte: você tem o termo do meio de uma progressão aritmética, ele tem como ser calculado pela média dos termos equidistantes desse termo central, que seria o primeiro termo com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, e aí você vai diminuindo até chegar no centro. Essa soma ela é sempre constante, que é a soma aí de Gauss, né? Então, você vai ter aqui, por exemplo, 2, 5, 8, uma outra PA, de razão 3 também. 2, 5, 8, 11, mais um termo, só para ficar bonito aqui, 14. Quando você soma 2 com 14, você encontra 16. Quando você soma 5 com 11, você soma 16. E quando você tira a média dessa soma, você sempre encontra o termo do meio. 16 por 2, 8. 16 por 2, 8. Então, sempre você encontra aqui uma soma constante. E, lógico, se é uma soma constante, a média vai dar constante também. Então, sempre vai dar o termo central. Beleza. Qual é a lógica para a gente encontrar esse termo central? Pega uma PA de 3 termos,
mapear aqui, ó, A1, A2 e A3. E você sabe o seguinte, bom, a razão, ela pode ser calculada o segundo termo menos o primeiro. E essa razão também pode ser calculado o terceiro termo menos o segundo. Beleza. Ignora a razão por enquanto, foca nisso aqui. Vamos isolar o termo do meio. Seria A2 mais A2. E o A1 passa para o outro lado, vai ficar A1 mais A3. A2 mais A2, 2A2, A1 mais A3. Então significa dizer que o dobro do termo do meio é a soma dos outros dois. Então eu posso passar esse 2 dividindo, ó, e aí eu vou ter, portanto, aqui que o A2 é a média do A1 com A3, que é a propriedade do termo médio aqui. Beleza? Só que aí eu não preciso colocar sempre o A1 e o A3, porque sempre vai dar certo. Sempre é o primeiro com o último termo. Então você pode aqui traduzir essa média aritmética como o termo do meio é o primeiro termo mais o último dividido por 2. Beleza?